Olá pessoal, vocês me escutam? Aqui é Ricardo Babu, da Rede Filantropia. Quem estiver me escutando, dá um oi aí no chat tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Olá, olá! Olá, pessoal, boa tarde. Mais um Conexão Filantropia. Isso aí, todo mundo está escutando aí? Tudo certinho? Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso aí, gente. Vamos lá para mais um Conexão Filantropia. Então, eu sou a Thaís Anarelli, diretora executiva da Rede Filantropia. A gente está aqui mais uma semana, né, para mais um bate-papo aí descontraído entre amigos. Esse programa Conexão Filantropia está acontecendo todas as quintas-feiras, às 5 horas. Então, a gente convida vocês a criarem essa rotina aí de acompanhar a gente toda semana, porque são assuntos bem legais. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Carlos Pinhatari. Pinhatari é assim mesmo que pronuncia seu nome, Carlos? É italiano, então sim. Italiano, Pinhatari, então acertei, muito bem. Bom, o Carlos é um parceiro também da Rede Filantropia, ele é Head de Impacto Social da cervejaria Ambev. A Ambev, assim, tem tido uma atuação super importante aí com o terceiro setor, né, com o programa VOA, que o Carlos vai poder explicar um pouquinho melhor, mas que atua diretamente com as organizações, tem muita sinergia com o trabalho da Rede Filantropia, que é o objetivo de fortalecer a gestão das organizações, né, então, é super bacana. A Ambev é patrocinadora do FIF também, nosso grande evento, juntamente com a Aldiza, aliás, representada aqui pelo Ricardo Monello. A Ambev e a Aldiza são nossas patrocinadoras ouro aí do FIF, então é muito bacana ter vocês dois aqui com a gente, fortalecendo nossas ações. E hoje, né, o bate-papo é um bate-papo aqui entre nós, vocês que estão assistindo também fiquem à vontade para mandar dúvidas, comentários, a gente vai na medida do possível também colocando aqui, comentando, né, o que vocês falarem. O assunto vai ser a Agenda 2030 da ONU, né, os ODS, que são super bacanas, são metas bem interessantes, e como eles estão sendo impactados aí pela Covid, né, tudo está sendo impactado pela Covid, eles também. Então, o Carlos vai contar um pouquinho sobre a Ambev e a relação dela com os ODS, e a gente vai comentar um pouco desse momento. Antes da gente começar, eu vou, então, passar a palavra aí para o Carlos se apresentar rapidamente, depois para a nossa bancada fixa, que está sempre com a gente aqui, também dar um oi, se apresentar rapidamente. Então, Carlos, se você quiser começar só dando um oizinho aí, daqui a pouco a gente começa o bate-papo mesmo. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Legal. Tarde, tudo ouvindo. Que bom, que bom. Então, como a Thaís falou, eu sou o Carlos, eu estou na Ambev há 7 anos, e agora a minha atual posição é Head de Impacto Social, e eu acho que, para explicar um pouco, dentro da cervejaria, a gente separa muito o nosso trabalho, a gente não chama de sustentabilidade, né? Embora a gente tenha a área de sustentabilidade, nossa área é a área de mundo melhor, e dentro da área de mundo melhor, eu fico muito relacionado e muito trabalhando junto com o pessoal de comunidades, pessoas, organizações sociais, terceiro setor. E por isso que eu concordo com a Thaís, isso tem tudo a ver com a parceria aí, junto com a Rede Filantropia. Eu acho que um dos nossos principais objetivos quando a gente está fazendo isso é fortalecer o ecossistema que a gente está, porque a gente fala, né, que todos os lugares têm o seu bar, sua birosca, sua padaria e que vende os nossos produtos, então a gente tem que se fortalecer em todos esses lugares que a gente está conectado. Show, bem legal, Carlos. E aí, Márcio, quer se apresentar rapidinho? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estarmos em mais um Conexão, né? Esse programa que passou a ser
sagrado, né? Toda quinta-feira, 5 da tarde, das 5 às 6, onde sempre alguns temas relevantes aí para a área da filantropia, do terceiro setor, algumas reflexões acerca do mundo, né, das ações sociais, do protagonismo social. E então, sejam todos bem-vindos aí. Vamos a mais essa live agora com o Pinhatari, que é um parceiraço nosso. Tenho certeza que a gente vai trazer boas informações aqui. Danilo, quer falar um oi aí? Fala. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu sou o Danilo, sou advogado, trabalho com o terceiro setor em negócio de impacto social, né? Hoje, só com esses públicos, organizações religiosas também, que fazem parte aí do setor. E, enfim, estou aqui na bancada fixa desse programa, que realmente ele acabou se tornando aí um dos programas com mais continuidade, né, com relação a lives. A gente tem visto várias lives e a gente acabou ficando sempre toda quinta-feira aí trazendo assuntos não necessariamente técnicos, né, mas que sejam de interesse aí das organizações e do público em geral. Então, espero que vocês gostem. O Pinhatari, tenho certeza que vai tratar do tema aí dos ODS em relação ao Covid de uma maneira diferenciada, mesmo porque as empresas estão engajadas, né, nesses objetivos, pacto global e tal. E é isso. Aproveitem. O Ricardo Monello caiu. Ricardo Monello caiu, então... Tá voltando, tá voltando. Já voltou. É só para fazer um suspense, né, Ricardo? Voltou já, pode se apresentar aí, então. Legal, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, toda essa turma maravilhosa do Instituto Filantropia, o Carlos Pinhatari, italiano, né? Então, e cada um de vocês que nos prestigiam aí, assistindo e compartilhando o programa do Instituto, não só para as nossas organizações, Márcio, mas tenha certeza que tem sido uma contribuição para tornar as pessoas melhores. E o tema de hoje tem a ver com isso. Passo a bola para vocês aí, gente. Hoje... Legal, Ricardo, obrigada. Vamos lá, então, gente. Acho que a gente pode começar. Carlos, se você quiser comentar um pouquinho como que é a relação aí entre, né, a empresa, a Ambev, no caso, e os ODS, né? Vocês têm algum tipo de atuação focado com esse foco mesmo? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de empresa com ODS é entender, e a própria ONU traz isso, né? Já que as ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ONU ela traz isso e ela fala que o governo e a sociedade não vão conseguir atingir todos os objetivos que eles colocaram sem o uso do setor privado. Então, acho que a gente, como uma das maiores empresas do país, entende a nossa responsabilidade, entende o nosso papel. Então, sim, a gente tem um trabalho focado, principalmente, e aí, eu acho que eu tenho muito orgulho de falar que a gente deve ser uma das únicas empresas que consegue passar por todos os ODS, só que a gente sabe que não adianta a gente correr atrás de um monte de coisa, que a gente não vai conseguir executar, fazer e realizar nada. Então, a gente tem foco em algumas ODS, por exemplo, a ODS de água, já que a água é a nossa principal matéria-prima, né? Então, o uso de recursos hídricos, mais até água do que vida aquática, mas usar o ODS de água e de recursos hídricos e também saber qual é a importância que a gente consegue ter, mas também a gente tem outros ODS, tanto de empoderamento feminino, quando a gente está falando de pobreza, igualdade de renda, equidade de gênero. Então, acho que a gente foca principalmente nessas, desenvolvimento de cidades, junto, e assim, os nossos todos os objetivos, e com os objetivos que a gente tem muito que vem da nossa área, mas a gente entende que é muito importante saber qual é o nosso papel e qual é o impacto que a gente vai ter, positivo e negativo, qualquer ação que a gente fizer, independente do ODS, independente se está no escopo ou não. Legal, acho que o Ricardo Monello quer colocar alguma coisa. Falar da alegria de estar aqui com o Carlos, aprendendo, e essa
esse compartilhamento aí da experiência de vocês, da Ambev, e dizer até que eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho da Fundação e lá em Stanford, e esse compromisso social, ambiental que vocês têm, realmente é um presente para todos nós, além de todo aquele apoio, aquelas pessoas todas que vocês apoiam aí, com bolsas, com outros atendimentos. Mas eu queria fazer uma reflexão, o que você trouxesse para nós, Carlos. Muita gente que está ouvindo a gente aqui, ainda que sejamos, a grande maioria, do terceiro setor, todos sabem bem assim, o que é o ODS, a Agenda 2030, talvez dar um passo ali, ó, onde é que situar o nosso público, o que a gente está falando aí dessa agenda tão em voga, tão forte no momento atual, ainda que com a crise que estejamos. Então, acho que só, como eu tinha começado a trazer no meu ponto anterior, as ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e aí, como vocês trouxeram, né, tem pessoal que chama de SDG, que vem da sigla inglês, pessoal que chama de ODS, ou os Objetivos 2030, e aí são uma série de 17 objetivos que a ONU resolveu trazer e falou assim, olha, a gente precisa focar nesses 17 pontos. Se a gente não focar nesses 17 pontos, a gente não vai conseguir melhorar como sociedade e realmente trazer os objetivos da ONU de humanização, humanitários e de paz, porque elas entendem que uma das coisas que a gente precisa fazer muito é realmente resolver issues específicos. Então, por exemplo, o ODS número 2 é o ODS de fome, e aí eles trazem uma série de ações, uma série de benchmarking, uma série de takeaways que eles acham que é muito importante para realmente trazer esse ponto para todo mundo. Desculpa. Não, eu queria até, já que até você citou aí o número 2, eu queria até já falar quais são, né, os objetivos, para quem não conhece, mas também basta dar uma busca no Google aí, ODS, que aparece. Mas vamos lá, o número 1 é erradicação da pobreza, número 2, fome zero, 3, boa saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 6, água limpa e saneamento, 7, energia acessível e limpa, 8, emprego digno e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsáveis, 13, combate às alterações climáticas, 14, vida debaixo da água, 15, vida sobre a terra, 16, paz e justiça e instituições fortes, 17, parcerias em prol das metas. Entendam que o ODS, na verdade, são esses 17 conjuntos, esses 17 grandes guarda-chuvas, né? E que aí é que tem um monte de outros itens, que era o que o Carlos estava falando, do caso do número 2, né? Então, cada um desses itens tem diversos outros subitens. Pode chamar desses 17 itens diferentes temáticas, e aí tem várias atividades que conseguem entrar em cada um deles, né? Porque, óbvio, quando a gente está falando de fome zero, tem muita coisa para fazer, desde segurança alimentar, a gente está falando de desertos alimentares, e a gente está falando realmente de erradicação da fome, e aí a gente está falando direto de ações relacionadas com o indivíduo. Eu acho que só para manter no mesmo exemplo da segunda ODS, e aí lá, dentro de cada uma delas, a gente tem, a própria ONU traz um documento bem extenso, com várias ações, e todo ano eles também atualizam, e até em alguns desses documentos eles trazem alguma empresa para falar sobre alguma das ODSs e como que a gente pode contribuir relacionado com elas. Então, Carlos, nessa linha, né, tem uma série de ações que são sugeridas para cada ODS, e como tem 17, né, são muitas áreas. Então, você tem desde o ODS 1 lá que a gente estava falando, que é relacionado à pobreza, enfim, tem água e saneamento, e aí a gente vai vendo, por exemplo, a pobreza, ou seja, a pessoa, né, em estado de vulnerabilidade, e a renda também, que tem outro ODS que tem a ver com renda, com trabalho, né, com economia eficiente, todas essas questões são impactadas pela Covid-19, né, ou de alguma forma
por exemplo, quando a gente fala água e saneamento, tem uma ligação profunda, né? Até com lavar a mão, ter saneamento básico, como você falou aquele outro ODS das comunidades, né? Comunidades sustentáveis, e a gente vê também aqui, para fazer o isolamento social numa favela, também sem saneamento, com problema de acesso à água, tem outro impacto, né, da Covid-19 por causa desse cenário. Se a gente pega também, óbvio, que aquele relacionado à saúde, né, de vida saudável, quer dizer, a questão da saúde está extremamente impactada, como todos nós estamos vendo. Então, cada objetivo, a gente tem uma relação hoje com a pandemia que a gente vive. Existe um trabalho de focar ações voltadas à minimização, né, dos resultados da pandemia, com base nesses ODS, assim, dividido por essas áreas. Como isso está sendo adaptado ao momento, assim? Eu acho que tem uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, que a gente vem trabalhando de uma maneira um pouco diferente, que embora a gente tenha 17 ODSs, a gente entende que todas elas estão conectadas com uma rede, com um único ecossistema. Então, acho que a gente, como Ambev, vem trabalhando há bastante tempo nesse sentido de rede, muito entender aonde que a gente consegue trabalhar, onde que a gente consegue estar junto, e como que a gente consegue tentar sanar o máximo possível dessas ODSs, né? Então, não é só, beleza, eu vou falar aqui de saneamento de água e vou resolver simplesmente ela, porque não adianta nada eu resolver o saneamento de água se não tiver quem puder beber essa água, né? Então, eu preciso trabalhar com várias outras, eu preciso entender como que eu consigo atingir uma população de uma maneira mais interseccional do que simplesmente fazer uma ação conjunta, uma ação isolada. Então, por exemplo, quando a gente faz uma doação de água, até estou falando mais disso porque hoje saiu no jornal, a gente doa quase 2 milhões de litros de água, a gente também precisa entender para quem que a gente está doando água e aonde que vai chegar essa água, né? Se ela vai chegar na ponta, se eu vou entregar sempre para as mesmas pessoas, quem vai conseguir fazer essa distribuição? Eu acho que uma outra iniciativa que a gente tem, que foi divulgada umas 2, 3 semanas atrás também, foi 2 semanas atrás, na verdade, foi a produção de máscaras. Então, com a garrafa PET do nosso Guaraná, a gente está produzindo máscaras, que são aquelas máscaras de proteção facial mesmo, e a gente conseguiu produzir máscara para todos os médicos do país. Só que isso demanda tempo, né? Então a gente precisa produzir todas as máscaras, a gente precisa ter todo o PET e a gente precisa fazer a distribuição. E aí eu achei muito interessante que hoje eu recebi um comentário que era assim, tem que fazer a distribuição direto na Santa Casa de São Paulo. Só que eu falei, beleza, gente, mas assim, São Paulo não chega no Brasil inteiro, né? A Santa Casa de São Paulo não vai entregar para o país inteiro, não vai conseguir chegar na Paraíba, no Acre, em Roraima. Então, tem uma articulação ali grande de todos os lugares que a gente consegue atender. Então, acho que também tem muito isso de quando a gente está trabalhando com uma ODS, como a gente consegue resolver o impacto de todas as ODSs, como que a gente consegue chegar em todo mundo, porque não adianta resolver uma ODS no Jardim Paulista, em São Paulo, a gente precisa resolver o ODS no Brasil inteiro, e aí eu acho que a gente também consegue trazer essa agilidade e essa capilarização como uma grande empresa, uma grande distribuidora também. Oi, Vai lá, Ricardo. O pessoal aqui levanta a mão. Você viu que o pessoal é educado só porque tem um convidado hoje, viu? Quando não tem... Sabe, criança, quando antes de sair de casa, a mãe das orientações, a Thaís fez isso com a gente e o Babu também. Mas Carlos, eu queria o teu comentário. A implantação dos ODS tem um tripé aí dos agentes, dos atores, né? Que tem a ver com o governo, o setor privado, que é o caso da Ambev, e também as organizações da sociedade civil. Vendo aí o teu exemplo, que é uma das maiores empresas, né, do Brasil, talvez do mundo, na área, no mercado dela, referência. E o Márcio frisou bem a lista dos 17 objetivos, que a gente sabe tem 169 metas, se eu não me engano, para atendê-los. E muita gente olha assim, olha, tem 17, como é que eu faço? Por mais que entrelace, eu percebi no teu discurso
tudo está entrelaçado, é uma rede, mas vocês elegeram alguns objetivos, não é isso? Trazendo isso para as organizações da sociedade civil, que é um outro, né, outra parte desse tripé dos atores-chave, como é que vocês escolheram isso e como é que você orienta que as entidades que nos assistem também façam isso nas suas comunidades, calibre isso para poder começar? Muita gente não sabe por onde eu começo. Eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos, sempre tento trazer, e aí eu vi que tem o pessoal da Aliança Franco-Brasileira de Bahia, tá aí, o pessoal do CADSTA, eles já devem ter me ouvido falar isso umas 47 vezes, pelo menos, que é ter foco. Então, desde o começo, a gente definiu quais seriam os nossos focos e como que a gente ia atuar dentro da empresa. Então, a gente definiu 6 focos, e aí 6 focos, né? E dentro desses 6 focos, a gente definiu quais eram as ODS que mais estavam relacionadas com esses focos, e aí a gente resolveu trabalhar muito em cima deles. De novo, é óbvio que quando a gente está trabalhando com uma ODS ou com outra, a gente traz alguma ação que vai impactar alguma ODS um pouco diferente, mas a gente sempre, quando vê que está desviando muito, a gente fala, vamos voltar, porque a gente tem uma contribuição maior, porque tem muito a ver com o nosso negócio aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala, um dos nossos focos, que é o empreendedorismo, a gente fala assim, a gente quer desenvolver todos os empreendedores que estão na nossa cadeia, seja ela de suprimentos, ou que são nossos parceiros, ou que trabalham com a gente de alguma outra maneira diferente. Então, como que a gente consegue trabalhar com esses empreendedores? E aí, quando a gente está falando de empreendedorismo específico, a gente entende que tem a ODS de relações com a sociedade, que, se eu não me engano, é a ODS 17, e aí dessa ODS 17 a gente consegue entender muito esse ecossistema de comunidades e também a ODS de igualdade de gênero, porque a gente está falando assim, será que a gente não consegue fazer um programa de empreendedores que ajudam no fortalecimento das mulheres, que a gente pode ter um foco diferente com elas? Então, isso tem tudo a ver com o nosso negócio, porque a gente é uma empresa grande, a gente está aí há muito tempo, então a gente aprendeu bastante coisa e a gente consegue compartilhar, né? Então, será que a gente não consegue compartilhar esse conhecimento? E aí eu não estou falando só de fornecedores, de ponto de venda, eu estou falando de todo mundo que está dentro desse próprio tripé, né? Então, organizações sociais, que é o que eu tento trazer no programa VOA, que é o nosso programa de voluntariado, só que ele é um pouco diferente. Ele é um programa de voluntariado muito mais parecido com os programas de voluntariado que acontecem nos Estados Unidos do que na Europa ou no Brasil. Mas esse, assim, é uma das nossas metas das nossas principais frentes, que é a frente de empreendedorismo. Aí a gente chega e fala de energia renovável, e como que a gente consegue trazer essa energia renovável. E aí ela está relacionada com várias outras ODS. Então, por exemplo, a própria Budweiser, a gente já divulgou no ano passado que a gente tem um compromisso de 100% da produção de Budweiser, ela vai ser feita com energia eólica, ou algum tipo de energia renovável. A gente começou há muito tempo, então antes de ser Ambev ainda, quando a gente estava falando, quando a gente tinha a separação ainda entre Brahma e Antártica, o Guaraná Antártica, ele é feito de material reciclado, só que aí a gente, no ano passado, lançou um compromisso, que eu acredito que é super ousado, que até 2025 a gente vai acabar com a poluição plástica de todos os nossos produtos. Não estou falando que eu vou reciclar todos os nossos produtos, estou falando que eu não vou ter poluição plástica desses produtos. E aí ele entra em mais muitas ODS que a gente vai entendendo tudo muito focado nesses 6 objetivos que a gente definiu desde o começo. Como seria isso? Esse objetivo aí para 2025? Qual que é a ideia? Eu acho que a gente entender literalmente os fornecedores que a gente consegue ter e o que a gente consegue usar de nova matéria-prima, ou pensar se a gente consegue substituir matéria-prima, ou até desenvolver fornecedores que a gente consiga pegar esse plástico ou até rastrear esse plástico, e em vez de ele virar uma poluição, a gente já consegue fazer a reciclagem direta dele. E aí eu acho que é muito de desenvolvimento, traz muita inovação e tecnologia para a gente. Talvez trabalhar com uma logística reversa, de talvez fazendo o pagamento da devolutiva quer dizer, existe algumas coisas assim já com quando garrafa. A gente está falando de fazer um pagamento, a gente não está acabando com a poluição, né? A gente está
a mesma coisa que o crédito de carbono, né? A gente não está reduzindo a poluição. A gente está simplesmente tendo um crédito porque a gente está poluindo menos. Mas eu acho que aqui o ponto ele é mais como que eu consigo zerar essa poluição plástica. Então, ou realmente eu vou recolher todo o plástico que eu produzi, ou eu consigo começar a substituir as minhas matérias-primas, já que a gente vê que o plástico ele não é tão benéfico, ou ele ainda não tem uma solução de um plástico que seja tão benéfico para a sociedade. O que eu estava falando de pagamento não era nem a substituição por crédito de carbono, mas a partir do momento que o material passa a ser atrativo, né? Então, por exemplo, quando você fala de latas, né, do alumínio, ele é um material bem atrativo em termos financeiros para catadores, por exemplo, né? Então, existem comunidades, existem cooperativas de catadores que acaba virando uma economia em cima da reciclagem. E o plástico não é ainda, pelo menos, não é um material que seja interessante por conta justamente do valor financeiro do plástico. Mas se a gente agregar valor à garrafa PET, por exemplo, como é o caso que acontece com algumas garrafas de vidro, onde uma garrafa PET vale R$1, por exemplo, vazia, e tem postos de troca, né? Isso acho que é interessante, uma economia em cima de outra economia, quer dizer, uma economia é um aspecto interessante aí sobre uma logística reversa. Eu realmente acho esse ponto super interessante, mas eu particularmente, Carlos, tá? Eu não trabalho com toda a parte de logística de reversa, nem com a parte de reciclagem. Tem a Mari, que senta até bem próxima de mim, quando a gente pode estar no escritório, né? Que trabalha com isso. Mas assim, eu, como Carlos, particularmente, eu acho que a gente consegue encontrar outras alternativas. Porque eu acredito muito no efeito cobra, assim, não sei se todo mundo ouviu, mas o efeito cobra na Índia tinha um governante lá que fez um decreto que falou assim, eu estava tendo uma pandemia de cobra, muitas cobras estavam atacando as pessoas na Índia, e eles falaram assim, então, toda cobra que você me trouxer morta, eu vou te pagar por causa dessa cobra, né? Então, eu vou dar um financiamento, vou gerar uma economia com base nisso, e aí eu vou acabar com as cobras, porque todo mundo vai matar cobra. As pessoas começaram a reproduzir cobras, né? Óbvio que o plástico não é a mesma coisa que cobra, mas assim, eu acabo incentivando ter mais plástico, sendo que eu acho que no final o que a gente quer é reduzir a quantidade de plástico no mundo, né? Então, se eu acabar gerando uma economia maior ainda, eu vou acabar gerando uma dependência que é maior ainda, e no final eu não vou estar ajudando a sociedade como um todo no longo prazo, né? Então, e aí, de novo, essa é uma opinião minha como Carlos. Legal. Gente, eu queria tentar voltar um pouco aqui para o tema da Covid, né? Já que está todo mundo envolto nisso, acho que todas as atividades hoje que a gente faz, a gente tem que considerar isso, até porque a gente tem muitas incertezas, a gente não sabe, enfim, quando isso vai melhorar, se vai melhorar, como vai ser, né? Então, Carlos, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, a gente tem todos os ODS, né, que são importantíssimos, são objetivos essenciais aí para o mundo inteiro, mas assim, essa situação obviamente afeta, né, as iniciativas ali, né, então tem pessoas agora passando mais fome, a pobreza, as diferenças sociais estão muito maiores, né, esse buraco que a gente tem aqui está crescendo. Enfim, a gente está com problemas de emprego, até em relação à água, mesmo saneamento, né, que o Danilo trouxe, as pessoas não têm como lavar a mão, às vezes, porque não tem o saneamento básico ali, então, são problemas muito graves, né, que de fato afetam, impactam os ODS, né. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, você tem sentido isso, e vocês ainda que atuam em conjunto, né, com a sociedade civil e tal, que está ali próximo de populações vulneráveis também, você tem sentido como, assim, esse momento em relação ao trabalho de vocês com os ODS e com a sociedade em geral? Eu acho que todo mundo deve estar acompanhando várias notícias aí, e quando você traz isso muito de ODS, Thaís, eu concordo com você, que elas
eu acho que elas estão se agravando e talvez até em algum sentido elas podem começar a ser mais difíceis de serem atingidas. Então, não sei se todo mundo viu essa notícia, se eu não me engano, a Folha de São Paulo lançou na quinta-feira passada, fez uma matéria sobre isso, falando que a Covid-19, ela impacta negativamente mais mulheres do que homens, porque Sim, eu acho que todo mundo deve acompanhar, né, na maioria das casas, mesmo que o núcleo familiar ele tenha homens e mulheres que trabalhem, quem é responsável por cozinhar, por fazer os trabalhos domésticos, quando não tem alguém terceiro para fazer isso, quem acaba fazendo é a mulher. Não acho que é o certo, acho que pode existir um compartilhamento, mas as mulheres elas estão sendo muito mais impactadas, então elas estão trabalhando muito mais, elas estão tendo que cuidar dos filhos, são elas que estão responsáveis quando os filhos têm algum tipo de aula por EAD, então olhar, acompanhar, fazer ali a tarefa junto com essas crianças, só que, e elas estão sendo muito impactadas, essa é uma das ODS que tem. Quando a gente está falando de próprio saneamento básico e água, primeiro tem que ver onde é que chega esse saneamento básico, né? E aí, quando a gente está falando, eu não lembro exatamente se existe uma ODS só relacionada com saúde, sem falar de saneamento básico, mas quando a gente olha as próprias orientações que a gente recebeu e que todo mundo deve ter recebido aí, deve receber em vários lugares, as próprias orientações, elas não entendem uma camada da população que eu acho que ela é mais distante no final desse núcleo aí que produziu as orientações, porque as orientações contra a Covid cuidado quando você estiver dentro de um elevador, porque ele pode ter uma contaminação. Assim, gente, eu não tenho esse dado, sinceramente não tenho, mas eu não acho que a maioria da população vive em prédios que tenham elevadores no Brasil, né? Então, entender também como que a gente consegue passar e dar esse acesso à informação. E aí eu queria trazer aqui que eu acho que uma coisa que foi muito legal, muito pensando nisso e como que a gente consegue minimizar, eu acho que o impacto nas ODS e também minimizar o impacto que essas pessoas acabam sofrendo, eu acho que a Luta pela Paz tem um exemplo muito bom, que eles fizeram vários protocolos, né? Então, pensando muito na população de periferia, esse daqui são os protocolos que a gente tem. Então, se acontecer isso, é isso daqui que a gente deveria fazer. Se acontecer isso, é isso daqui que dá para fazer. Né? Eu acho que não é nem precisa fazer assim, é o que dá. De uma forma mais prática, né? Enfim, porque de fato está todo mundo um pouco assustado, né? E tem sim um ODS só de saúde, é o 3. Saúde é o 3, é o número 3. Agora, só complementando uma coisa que o Carlos falou sobre a mulher, né? Realmente eu estava lendo, mas acho que não foi na Folha, e até me marcou que, com relação às mulheres, não só essa coisa da dupla jornada em casa, mas tem também a violência, né, contra a mulher, que tem aumentado, e também mostrar uma pesquisa que nas atividades de educação, nas atividades de saúde e de assistência social, nós temos um número bem maior de mulheres trabalhando do que de homem, né? E no fim, saúde e assistência social são atividades de frente aí, nesse momento da pandemia. Então, eu achei esses dados também bem interessantes. Exato. Ô Carlos, a gente está com uma ilustre convidada aqui participando, que é a Silvia. A Silvia Nakashi, do voluntariado. Todo mundo conhece ela, né? O mundo do terceiro setor, se não conhecer a Silvia, não faz parte do terceiro setor. Conhecer para dizer a Silvia também, né? A Silvinha. Dispensa apresentações. Dispensa apresentações. Então, a Silvinha, ela está falando aqui sobre os desafios, né? Então, quais os desafios dos programas de voluntariado empresarial aos ODS, né? Então, um deles é fazer com que os ODS sejam conhecidos. O segundo seria de colaborar para gerar mais impacto, e o pior deles, na visão dela, o mais difícil deles, que é como medir isso. Qual a sua visão disso para vocês? Ela termina dizendo assim: vocês conseguem no voluntariado empresarial fazer isso? Como é que a gente consegue... Márcio, eu só complementando a questão, eu queria que o Carlos também, não só como eles conseguem, né, mas trazer assim, o engajamento dos colaboradores. Eles têm uma quantidade no Brasil e no mundo. Qual é a estratégia e a ação
que a Ambev implementa, e também as dificuldades que ela atravessou, que a gente pode aprender com isso, nas devidas proporções, para o engajamento nessa turma toda de colaboradores que vocês têm. Uhum. Eu acho que tudo volta para aquele meu primeiro ponto de foco, assim, principalmente quando a gente fala de conhecer. Os ODS, eu acho que eles não precisam ser tratados como uma prova que alguém vai perguntar qual é o ODS 12, qual é o ODS 16, né? Tipo assim, se você somar 1 mais 3, vai dar qual ODS? Então, eu acho que o principal ponto tem que ser... Tabela periódica, né? Exato. Como que a gente consegue focar esses ODS? E ele tem que estar muito relacionado com o business, né? Então, ele tem que estar muito relacionado com o negócio e com os trabalhos que a gente está fazendo. Porque eu, sinceramente, acredito que essa é a única maneira que ele sendo orgânico, ele fica muito mais fácil para as pessoas. De novo, se você perguntar para qualquer funcionário nosso, eu acho que vai ser muito difícil eles virarem e falarem assim, quais são os ODS que vocês trabalham, as pessoas lembrarem dos números. Mas se a gente falar quais são as metas de sustentabilidade que eles têm, ou quais são as frentes de sustentabilidade que eles estão trabalhando, como a gente está focando em 6, eu acho que fica muito mais fácil, e aí trazendo isso, fica melhor para a própria empresa, porque eu acho que até fica um pouco falso se você virar para todas as empresas e falarem assim, ó, vocês precisam trabalhar com todos os ODS. Eu entendo que todas as empresas têm um impacto muito grande em todos os ODS, mas assim como todas as pessoas têm impactos muito grandes em ODS, porque, de novo, se a gente está falando de fome, todas as pessoas elas comem, se a gente está falando de igualdade de gênero, todas as pessoas ou são homens ou mulheres, ou estão nesse grande aspecto, quando a gente está falando de gênero, e tem um impacto muito relacionado com isso, de entender, de divulgar e de defender quando necessário. Só que entender e pegar para essas empresas, então quando a gente está falando tanto de voluntário empresarial ou qualquer empresa diferente, separada em si, falar assim, tudo bem, empresa, qual que para você faz sentido e quais são as ODS que você quer trabalhar? Né? Então, acho que vem muito de trazer isso. Acho que só antes de eu falar de como a gente mede, vale trazer um ponto que a gente mede eles no voluntariado empresarial, que significa as organizações que a gente seleciona para trabalhar, elas estão relacionadas pelo menos com alguma ODS, então por isso que eu falo que a gente trabalha com todos os ODS juntos, porque a gente tem organizações relacionadas com pelo menos uma relacionada com uma das 17 ODS, mas a parte, quando a gente está falando de sustentabilidade, ele é maior do que o nosso programa de voluntariado, né? Então, a área de sustentabilidade, ela tem essas 6 grandes frentes de sustentabilidade para trabalhar, e aí essas 6 grandes frentes, cada uma delas trabalha com os ODS que estão mais relacionados com ela. Como eu falei, a gente tem a frente de energia renovável, a gente tem a frente de agricultura sustentável, a frente de empreendedorismo, e cada uma delas escolheu e elegeu as suas ODS para conseguir trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente fala nessa parte de medição que a Silvia trouxe, que a Silvia perguntou, a gente tem metas muito claras e objetivos estratégicos relacionados com isso. E aí, quando eu estou falando de meta, eu acho que é menos de o objetivo que a gente precisa cumprir, mas a meta, ela ajuda a gente a ter prioridade. Porque eu sempre falo assim, que a meta, ela não é meta e eu vou trazer métrica, vou conseguir medir tudo. Não, eu defini quais são as minhas metas para aquele ano, então defini 3, 4, 5 ou 6, falei assim, essas são as minhas prioridades. E se eu for trabalhar com alguma coisa que sai dessas prioridades, então primeiro eu preciso entender se realmente alguma daquelas prioridades anteriores era prioridade, ela precisa deixar de ser, ou se eu trabalhar com muitas prioridades, eu, no final não estou priorizando nada. Então, eu preciso trabalhar e preciso trazer muito de focado em, beleza, isso daqui são as minhas prioridades. E aí, isso foi uma das coisas até que a gente fez no começo da pandemia. Então, cada funcionário individualmente dentro da companhia tem metas individuais, só que no começo da pandemia, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, vamos reduzir o número de metas individuais de todas as pessoas. Então, quem tinha 5 foi para 3, por exemplo. E aí a gente deu um recado muito claro, a gente precisa focar no que é importante, principalmente nesse cenário que é muito adverso. E aí, quando a gente está falando de métrica, eu acho que esse é o principal desafio, porque cada empresa ou cada organização, que eu acho que não precisa ser só empresas para trabalharem com as ODS, precisam definir muito claramente e de uma maneira muito fácil quais são essas métricas e como que se você consegue medir.
Então, por exemplo, uma das métricas que a gente tem é conseguir todos os empreendedores que estão na nossa cadeia de valor sejam desenvolvidos ou trabalhem de alguma maneira sejam desenvolvidos e sejam capacitados num modelo de gestão, que não precisa ser o nosso, pode ser um modelo de fora, mas aí o que a gente faz para trabalhar com isso a gente disponibilizou uma ferramenta online que eles podem usar totalmente de graça, totalmente voluntário se eles quiserem, mas sim, beleza, você está fazendo o Senac, você está fazendo outros cursos, se você não tiver grana para isso, você é muito pequeno, aqui tem uma ferramenta nossa, se você quiser, a gente manda as apostilas e os vídeos para vocês ficarem offline, e com esse conteúdo a gente entende que você vai conseguir desenvolver e que você vai conseguir, que vai ser melhor para você mesmo, né? Que você vai conseguir trabalhar de uma maneira melhor, de uma maneira muito mais sustentável, e a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de ODS dentro dessa ferramenta, porque a gente entende que, como uma empresa muito grande, também é o nosso papel ajudar o pequeno a encontrar o conteúdo, a se desenvolver. Essa questão todas as perguntas que eram bastante. Essa questão da prática, né? Quando a gente fala dos ODS, Carlos, muita gente fica muito distante, né? E na minha percepção, a gente vê isso com algumas entidades, o terceiro setor ele está extremamente integrado com essa agenda, né? Quando nós pegamos esses 17 objetivos, se nós formos dividir ali, eles estão basicamente em 3 pilares, que é o social, o econômico e o ambiental. Quando nós olhamos, tem um lado institucional também, quando nós olhamos, 99% do setor atua, ainda que de modo transversal, com ações que alcançam, né, o cumprimento desses objetivos através das metas. E muita gente, talvez, e uma coisa que é legal, talvez, dando uma avançada para dentro das metas, quando você pega um dos objetivos, nós vamos ver detalhes como transparência, contabilidade, prestação de contas, são fundamentais para o atingimento de alguns desses objetivos. Ou seja, tem coisas ali dentro que se as pessoas começarem a navegar, né, dentro desse mar aí de objetivos, a gente vai perceber que envolve coisas do dia a dia em atitudes simples, né? Então, e isso muitas vezes é deixado de lado. Mas eu queria também, já abrindo um espaço para você falar do programa de vocês, o VOA, que mas assim, dentro dessa época de pandemia, muita gente fala, bom, como é que eu vou manter você usou a expressão do foco, né, de estabelecer alguns dos objetivos, mas muita gente está naquele, né, vendendo almoço para ter o jantar. Que dica que você traz, ou a experiência que você traz, pelo próprio feedback do programa VOA e outras ações que a gente sabe que vocês apoiam, para as entidades, com a crise, a pandemia gerou uma crise de saúde e também financeira, econômica, e ao passo que nós temos a questão da Agenda 2030, como é que você vê que essas entidades estão tocando esses objetivos, ou por onde elas podem não deixar perder oportunidades e seguir nesse caminho da manutenção da agenda? Eu acho que vem muito, quando eu falo de foco, acredito que isso continua muito relacionado, principalmente quando a gente está falando de pandemia. A pandemia, como você trouxe, ela traz uma crise tanto financeira quanto de saúde, e talvez esse tenha que ser o único foco. E aí eu acho que é uma coisa que eu já tinha falado em outros momentos, não aqui hoje, mas em outros webinars que eu participei, mas talvez o único foco que essa instituição ela tenha seja sobreviver no final, e é o único foco que ela tem que ter. Sim, se ela não consegue naquele momento ajudar a ODS, eu acho que ela precisa entender também que tá tudo bem para ela. Tá tudo bem ela entender que tem uma sobrevivência e que... Não é um pecado, né? E tem uma rede de pessoas que depende dessa organização. Então, se essa organização não sobreviver ali no longo prazo, ela não vai conseguir depois atender essa outra rede de pessoas. Então, e aí foi muito engraçado porque eu participei de outro webinar que a gente estava falando de gestão de crise, e aí tinha várias organizações que estavam fazendo coisas bem legais, só que a gente também deixou muito claro que se a sua organização não consegue fazer, tá tudo bem ela não fazer, assim. Você não tem que se sentir culpado por isso, você não tem que mudar a sua estratégia por causa disso, assim, você tem que fazer o que você puder.
né? Então, quando estou falando de foco, é muito engraçado porque eu trouxe muito isso e tentava trazer muito isso há muito tempo, né? Porque as organizações, às vezes, elas chegam para mim e falam assim, eu não consigo ter 5 prioridades no dia, eu não consigo fazer 5 coisas no dia. Porque, às vezes, eu tenho que apagar um incêndio, literalmente, então tem uma casa que está pegando fogo aqui perto do entorno onde eu estou, onde é a sede da minha organização, às vezes a sede da organização é dentro da minha própria casa, e eu não consigo fazer 5 coisas. Eu falei, gente, tá tudo bem, assim, você pode definir uma prioridade para aquela semana, ou uma prioridade para aquele dia, e você vai fazendo uma coisa por dia, só para você não perder também a sua visão de longo prazo. Então, eu trago muito esse ponto de prioridade, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm uma visão distorcida, mas, sim, prioridade é aquela coisa que você precisa focar naquele momento. E se a sua prioridade é vender o almoço, então essa vai ser a sua prioridade naquele dia. E tá tudo bem. Né? Eu acho que isso vale muito. Sem perder depois da sobrevivência, tendo sobrevivido, retomar a agenda, né? Exato. E também, na verdade, acho que o Ricardo falou ali, né, tem os ODS ali, enfim, às vezes é uma coisa que fica muito distante da realidade das organizações e tal, mas no dia a dia elas estão colocando em prática eles, né, enfim, mesmo quando estão tentando agora sobreviver ou tendo que se dirigir a outros objetivos relacionados à pandemia, tudo isso faz parte, né, da Agenda 2030, assim, o terceiro setor tem um papel importantíssimo, né, porque as organizações estão atuando ali com causas socioambientais, com cultura, com educação, com saúde, com assistência social, então, elas estão muito, muito, muito relacionadas aos ODS, acho que às vezes falta mesmo só identificar ali, né. Mas mesmo sem formalizar, talvez, né, Thaís? Talvez cumprir o estatuto da maioria das nossas entidades já está cumprindo. Então, e talvez valha até fazer esse exercício, né? Desculpa. Não, imagina, não, isso que eu ia só complementar o que o Ricardo falou, porque quando a gente fala em ODS, né, todos eles estão ligados a causas que as organizações têm, até como transcritas nas suas finalidades estatutárias, né? Agora, é preocupante, dependendo do número de organizações que nesse momento precisa focar em vender o almoço para comprar a janta, é sinal de que a gente precisa de muito mais profissionalismo ainda no setor, que claro que não vai adquirir isso agora, né, porque isso é uma coisa de médio prazo e as organizações têm que se estruturar melhor, saber trabalhar com orçamento, saber trabalhar com planejamento, mas isso não adianta nada falar agora, né, porque é nessa hora que a gente precisa muito mais do trabalho delas, né. E eu vejo, assim, a gente tem lido matérias também que, até na linha do que o Carlos estava falando, né, porque a gente tem que trabalhar em rede, e quem vai entregar, né, quem vai entregar alimento, quem vai entregar cesta básica, quem que vai entregar saúde dentro de uma comunidade, enfim, que quase ninguém tem acesso, o governo não chega, muitas vezes são essas organizações, né, e às vezes, quando a gente vê uma série de campanhas, que são campanhas enormes, a gente vê que já foi doado da iniciativa privada mais de 4 bilhões de reais, né, relacionados a todas essas áreas que a gente tem dentro dos ODS, né, que é principalmente saúde e a questão da fome e pobreza. Então, eu vejo o trabalho das entidades nesse momento também como o quê? Como partes integrantes, assim, importantíssimas nas redes para fazer saúde e alimentação chegar, né, no público, no beneficiário. Viu, Danilo? Mas antes de deixar o Carlos falar, eu compartilho com vocês uma experiência que chegou para a gente esses dias e achei muito interessante. Quando a gente está dentro do problema, e esse problema da pandemia, da Covid, nas devidas proporções, atinge as pequenas organizações, as grandes, as famílias, as empresas pequenas, assim como uma multinacional como a Ambev. Todo mundo, no modo orgânico, está sendo atingido de alguma forma. Mas o que eu também percebi, acho que é legal compartilhar, e o Carlos foi muito feliz. Cara, você não tem que se sentir mal, porque você não consegue, de repente, seguir algumas ações que você queria em função da crise. Sim. Mas a gente também tem visto o seguinte, algumas entidades que eu diria estão preocupadas em garantir o jantar e o almoço, vamos falar assim, mas eu também tenho visto assim, a mesma entidade que está passando a crise
tem um grupo de pessoas com a cabeça na crise, na gestão da crise, mas tem um grupo pensando no pós-crise. Uhum. Então, talvez uma coisa legal para você pensar, e não são entidades grandes. Né? Claro, quando a gente pega uma empresa como a do Carlos, eles têm uma estrutura que consegue pensar inúmeras coisas ao mesmo tempo, tem muita gente. Quando a gente vai para um universo das pequenas organizações, é aquele negócio, né? Equipe de 1, equipe de 2, né? Mas é importante. Equipe. Mas também a gente tem visto organizações pequenas que falam, olha, tem 2, 3 na linha de frente ali brigando para sobreviver e garantir o almoço, mas tem um pessoal até de fora e uma experiência pessoas buscando conselhos ou conselheiros de fora para falar, e aí, chegamos aqui no final do ano 2020, como é que a gente vai continuar jogando esse jogo? Então, talvez seja legal a gente também sair um pouco de pensar só o problema agora, que é sério, muito grave, da pandemia. O novo normal, né? Então, exato, pensar no novo normal. Mas ainda, Carlos, na crise, vocês que têm uma experiência internacional, o ODS ele também tem a ver, alguns governos e algumas comunidades, vamos dizer, compraram e vestiram mais essa camisa. Infelizmente, a gente vê que no Brasil, felizmente, a gente vê que no Brasil, grandes empresas, pequenas empresas estão liderando projetos legais, entidades representativas, organizações da sociedade civil, e, por exemplo, na Europa, a gente vê um envolvimento diferenciado. Como é que você vê, até pensando na oportunidade de captação, recursos internacionais, por exemplo, a comunidade europeia, eu sei que parece que tem algumas coisas ligadas aos ODS, para que as nossas entidades aqui, eventualmente, possam chegar até eles. Você vê perspectiva nisso? Está sem áudio. Eu vi agora que está sem áudio. Eu acho que é uma coisa que independe um pouco das organizações, tá? Porque, sim, existem órgãos internacionais de ajuda e de financiamento, de captação de recursos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e até a própria América Latina tem esses órgãos que ajudam a fomentar atividades dentro da própria América Latina, mas eu acho que independe um pouco da própria organização, depende muito do ecossistema e do ambiente que está todo mundo inserido, e até, ouso falar às vezes, do governo que está, porque isso vai favorecer ou não vai favorecer, entender se existe o fortalecimento dessas organizações. E aí, só para puxar um ponto que tinha ficado solto da última discussão, eu discordo um pouco que esse momento de crise, ele fique difícil para as organizações sociais elas conseguirem sair de um jeito mais rápido, conseguirem se organizar, por causa de profissionalização. Eu acho que ele vai um pouco além disso, porque não é só profissionalização, né? Ninguém estava esperando, seja empresa grande, seja empresa pequena, seja o próprio governo, ninguém estava esperando essa pandemia, ninguém tem certezas ainda sobre essa pandemia, e aí 100% sem julgamento de valores, o governo federal ele é diferente do governo estadual porque não existe um consenso entre isso. Então é muito difícil saber direito como agir ainda nessa crise, mesmo que faz mais de um mês, quase 2 meses que está todo mundo aí de quarentena, todo mundo nas suas casas, se possível, mas não tem uma certeza, não dá para falar assim, então a gente vai sair semana que vem e está todo mundo tranquilo e está todo mundo normal. Vários governos que estavam com vários decretos falando, a gente vai sair dia 11 ou dia 15 de maio, até amanhã aí devem aumentar o tempo de quarentena, em vez de reduzir ou de flexibilizar, eles devem aumentar, principalmente quando a gente está falando de governo estadual, mas porque tem um ambiente de incerteza muito grande, né? Então é muito difícil saber conseguir trabalhar dentro desse espaço. Show de bola. Bom. Isso daí. Eu acho que tem uma coisa só, Thaís, que eu vi que tem um pessoal perguntando no chat, eu não sei se eu acho que eu consigo escrever no chat, mas a gente disponibilizou todo o conteúdo do VOA, e aí só para explicar bem rapidinho, o VOA ele é um voluntariado um pouco diferente, porque a gente dá mentorias para as organizações sociais com os nossos próprios funcionários.
Sim. Então, a gente criou vários conteúdos técnicos, só que o voluntário ele tem muito um papel de inspirar as organizações que fazem parte e de provocar. Então, sai da parte técnica, ele vai mais para a parte prática, vai falando assim, mas por que isso? A gente não pode fazer desse jeito? Será que não tem um outro caminho que a gente pode seguir? Só que, e aí eu acho que isso, a troca é a parte mais rica, óbvio, mas no conteúdo técnico, a gente já tem um site disponível que qualquer um consegue se inscrever e absorver dessa fonte. Então, acho que eu posso colocar aqui no chat, ou eu mando para a gente também pode colocar aqui. Se você quiser falar, qual que é o site? Aí a gente consegue... ele é bem complicado. Eu te mandei aqui agora. Mandou? Você mandou aqui. Eu queria que ele fosse mais fácil. Aí, Babu, você coloca aí na página. Tá no private. Carlos, qual é a tua experiência? Eu acho muito legal a ideia de ter engajado os colaboradores até porque eu acredito que isso dá uma conexão com a comunidade onde eles estão, é muito mais efetivo até do que ficar vamos dizer, no topo da empresa. Com certeza. Qual é o perfil que você percebeu? Quem mais se engajou? Que tipo de causa atraiu mais os colaboradores a se envolverem? Porque o que a gente também percebe quando fala do investimento em projetos, em causas, tem causas que contam com mais empatia ou simpatia, outras, infelizmente, nem tanto, e por isso ficam com mais dificuldades para captação, inclusive de voluntários. Não sei se você tem alguma métrica, algum mapeamento disso, e do perfil também dos colaboradores, ou seja, é mais o pessoal de diretoria, gerência, operação. E fala um pouquinho dessa tua experiência aí, que eu acho que é legal também. Eu acho que tem uma coisa que a gente fez que é um pouco diferente das outras empresas, tá? No nosso programa de voluntariado. A gente abriu para todo mundo, e aí, só que a gente tem uns voluntários que a gente chama de voluntários líderes, que são pelo menos nível gerencial. Só que como a BR é muito grande, quando a gente está falando de nível gerencial, a gente está falando de pelo menos aí umas 9.000 pessoas. E aí todos os outros voluntários, a gente chama de time de voluntários, ou voluntários de apoio, porque como eles ainda não passaram pela experiência de gerente, eles ainda não têm essa experiência, pelo menos dentro da companhia, de gerenciar time, de inteligência emocional, de como que vai trabalhar em equipe. Só que o gerente, ele consegue chamar esses voluntários de apoio, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Eu sou um gerente, eu estou mentorando uma organização lá do Pará, só que essa organização ela precisa muito, muito, muito de ajuda em organização orçamentária. Então, como que ela vai alinhar ali a grana dela, como que ela vai saber com o que gastar, como que ela vai saber como gastar menos, só que eu não tenho essa experiência. Então, eu posso chamar uma pessoa que está no meu time, uma pessoa que está nesse grupo de voluntários de apoio e falar assim, pessoal, eu tenho uma pessoa aqui, eu tenho uma organização que precisa muito de ajuda financeira. E aí, sempre tem alguém do time financeiro que fala assim, ó, às vezes eu não posso me dedicar o ano inteiro para essa organização, mas me encontrar com ela 2 ou 3 vezes, até vocês entenderem qual caminho vocês querem seguir, faz super sentido e eu quero sim participar nesses 3 próximos encontros. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um cenário que ajuda quem puder. Eu tenho sempre eu tenho sempre 2 voluntários líderes para uma organização, porque isso também evita, eu tenho um voluntário que entra de férias, ou dos 2 voluntários, eu tenho um voluntário que, sei lá, foi fazer um MBA fora, foi fazer um mestrado, ou teve filho agora, então não vai poder se dedicar tanto tempo, porque também não é uma coisa que eu consigo ter tanta previsibilidade. Então eu tenho 2, e dentro desses 2 eu sempre tenho, eu consigo puxar aqueles outros voluntários que, beleza, eu não consigo participar do programa de voluntariado ao longo do ano, mas eu consigo participar de 1 vez, 2 vezes, por isso que eu falo que é um cenário que para a gente funcionou muito, porque eu consigo engajar aquele voluntário que pode trabalhar o ano inteiro, e eu consigo super engajar aquele voluntário que trabalhou e que vai trabalhar 1 ou 2 vezes, que é o que ele pode fazer. De novo, é o que ele pode fazer e tá tudo bem ele fazer desse jeito, que eu acho que é muito, muito, muito legal. Então, acho que traz isso de uma maneira muito rica. E aí, quando você fala das iniciativas que a gente mais engaja, ou que as pessoas mais se engajam, eu acho que para a Ambev é um pouco diferente, a gente não tem uma iniciativa que a gente fala assim, é esporte, ou é educação.
assim, as iniciativas que a gente mais se engaja são aquelas iniciativas que têm muita vontade de fazer mais, sabe, com o que eles já têm. Então, acho que isso que mais engaja a gente. A gente já teve iniciativas de crianças que não estavam tão engajadas no programa e não quiseram fazer muita coisa. A gente já teve iniciativas muito grandes, assim, de ONGs muito grandes, que não estavam muito interessadas, e aí falaram assim, beleza, esse não é um programa para mim. Assim como a gente teve ONGs muito pequenas que também acharam que não era o conteúdo necessário. Mas aquelas iniciativas das ONGs que realmente estão engajadas, que querem fazer, que querem mudar e que querem construir em cima dos aprendizados que eles têm, com certeza acaba sendo, até como a própria Dani está falando, muito enriquecedor, né? E aí eu acho que os 3 exemplos de organizações que a gente tem aqui, que estão participando do voo e também estão participando desse bate-papo, então, que é o Fazendo História, o CADES e a Franco-Brasileira e a Aliança Franco-Brasileira de Bahia, elas são 3 organizações de perfis diferentes, que atendem públicos diferentes em estados diferentes do Brasil, só que são organizações super engajadas e que conseguiram engajar mais voluntários. Então, assim, é muito engraçado que às vezes eu converso muito com os voluntários, eles falam assim, olha, já tem umas 5, 6 pessoas ajudando a minha organização. Então, assim, os voluntários conseguem engajar também. Eu acho que isso que é muito legal e muito rico, assim. Tá com um fã-clube aqui, ó, já, de entidades que parabéns pelo trabalho e parabéns por elas também, que estão à frente dessas organizações aí, com o apoio do programa Voa aí de vocês. Eu acho que, assim, vocês tinham que ouvir elas, não eu, na verdade, assim, porque a história delas é muito fantástica. Assim. Mas me chamou a atenção, você falou a palavra, o voluntariado tem a ver com mentoria. Uhum. Né? Tem algumas expressões que hoje são muito utilizadas, coach, mentor e tal, né? Para a gente tentar ir para o lado prático de quem está nos ouvindo e não tem aí, não tem ainda o apoio do programa Voa, como é a mentoria, em que área ou em que sentido? Qual o alcance da mentoria dentro do programa que vocês mais focam ali? A gente fez 9 conteúdos, e aí com base até no que essas organizações contaram para a gente do ano passado sobre os conteúdos, a gente estava se programando para gravar 5 novos conteúdos esse ano, para deixar de conteúdos complementares, só que a gente tenta trabalhar todos esses conteúdos e ele atende, ele passa meio que todos os conteúdos que uma organização precisa para tentar se estabelecer ou tentar... Eu não gosto de falar se profissionalizar, porque eu acho que todas elas são muito profissionais. Só de conseguirem abrir uma ONG, assim, eu não faço ideia como abrir uma ONG, deve ser muito difícil, principalmente com o tanto de burocracia que tem no Brasil. Então, eu acho que todas elas já são super profissionais. Mas a gente meio que passa sobre esses 9 conteúdos, mas aí o rico é que esse mentor, então essa pessoa que está ali junto à organização social, ela consegue aprofundar no tema que a organização mais precisa. Então ele é muito particular de cada uma dessas organizações. Então, sei lá, a Dani pode chegar para mim e falar assim, eu preciso muito de ajuda de comunicação, porque a gente fez um filme, a gente tem uma história muito legal para contar, só que eu preciso mapear os atores que eu preciso contar essas histórias, eu preciso saber aonde que eu vou chegar. E aí, aquela pessoa, ela pode muito ajudar ou trazer pessoas que estejam focadas naquilo. Então, acho que por isso que o Voa, ele faz muito sentido, né? Os 9 conteúdos que a gente tem são, quando a gente está falando primeiro de planejamento estratégico, aí a gente fala de metas e indicadores, a gente fala de rotina, e aí eu acho que rotina, para mim, é uma das aulas que eu mais gosto, e ela é muito rica, porque a gente está falando de, minimamente, assim, como que eu crio uma pauta para uma reunião. E se essa reunião ela tem 1 hora, como que eu consigo cumprir essa 1 hora nessa reunião? Né? E não demorar 3 dias para fazer essa reunião. Porque eu tenho pautas, eu tenho assuntos, e tenho temas que eu preciso percorrer esse conteúdo. Eu tenho agente de gestão, que é quando a gente está falando de como que a gente fala de estrutura organizacional, até estrutura de cargos e salários, quando possível, dentro das organizações. A gente fala de orçamento, sim, então como organizar o orçamento de cada uma dessas organizações, montando linhas orçamentárias, custo e tal. Captação de recursos, comunicação, e aí a gente está falando de comunicação interna e comunicação externa, gestão de projetos, então como que a gente consegue gerenciar exatamente como um PMO, e solução de problemas. Então, beleza, eu tenho um problema, como que eu consigo dividir esse problema em problemas pequenos e começar a resolver? E, por último, captação de recursos. Tá? Parabéns.
Parabéns. Muito bom. E assim, bom mesmo. eu acho que só tem um ponto que é legal, que a gente não foi assim, a Ambev falou, putz, quero fazer isso. Né, eu acho que é muito legal saber como que o Voa começou, porque ele começou em 2017 com o Bernardo, que era o nosso presidente na época. Esse ano o Jean entrou como presidente, mas o Bernardo, ele achou muito rico, ele falou assim, eu quero ajudar uma organização social. Então, ele juntou com o Edu Lira, da Gerando Falcões, e aí com o Edu, ele me colocou junto, porque eu era responsável por gestão e tinha muito conteúdo que o Edu precisava de gestão, e ele começou a falar assim, putz, vamos junto dar uma conversada e entender com essas organizações quais são os conteúdos que elas precisam. E até por isso que eu falei assim, a gente tem programado para esse ano gravar mais 5 vídeos, porque a nossa ideia é sempre reciclar, e sempre trazer mais conteúdos. Então, se todo ano a gente puder gravar 5 vídeos que façam mais sentido para essas organizações, e aí mesmo a organização que já participou, ela continua com acesso aos materiais, elas podem assistir, elas podem continuar vendo. Então, assim, é muito legal mesmo, sabe? Muito Legal. bacana. Parabéns, Carlos. Chegaram mais fãs aí do Voa. Muito bom. É. Pessoal, obrigada aí por estarem conosco, por terem acompanhado. Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso Conexão Filantropia. Queria agradecer, Carlos, sua presença, parabenizar aí pelo trabalho que vocês fazem, que é sensacional, com o Voa, com os ODS, enfim, com toda essa ação mesmo da Ambev com a sociedade, né? Então, muito, muito legal, parabéns pela iniciativa, por estar à frente aí também. Obrigado mesmo, gente. Obrigado mesmo. E é isso aí, então, agradecer também pelo apoio à Rede Filantropia, né, no FIF, também ao Disa, que está aqui, que também apoia o evento, juntamente com a Ambev ali, e outros patrocinadores, né? Olha lá. E é isso aí, gente. Queria convidar todos a conhecer também o site da Rede Filantropia. É bem facinho, filantropia.ong. Olha lá, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Isso mesmo, Ricardo, parabéns. Isso é verdade. Estamos juntos aqui, que bom, né? Então, filantropia.ong é o nosso site. A gente tem uma linha de atuação que também é focada no fortalecimento da gestão das organizações do terceiro setor, desde 2002. Né, então, já são 18 anos aí que a gente vai fazer agora em junho, né, Márcia? Em junho, aniversário, né? Você já estava lá, né, Thaís? Completar a maioridade, pô. Eu cheguei em 2003, eu não sou tão idosa, então eu cheguei um ano depois. E queria agradecer. Então, convidar vocês para conhecer, a gente tem bastante conteúdo lá. Todas as quintas também estaremos aqui, daqui a pouco a gente vai anunciar o programa da semana que vem. E é isso aí, vamos nos despedir, então, gente? Eu já dei meu tchau aqui. Parabéns aí, Carlos, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença aqui no nosso evento semanal. Espero contar com vocês aí em outros eventos, assim como, se Deus quiser, em agosto estaremos juntos em Florianópolis, no FIF. Vamos ver se esse vírus deixa a gente se encontrar e se abraçar um pouquinho, né? Enfim, obrigado aí pela presença de todos, obrigado pela audiência aí dos nossos telespectadores, e até a semana que vem. Carlos, não, fala. Não, pode falar, Danilo. Não, eu ia falar também, parabéns, eu não tinha ouvido ainda falar uma explicação sobre os conteúdos do Voa, como é que é, enfim, muito legal o trabalho, eu acho que isso para as organizações é sensacional, né, esse tipo de atividade, ainda mais colocando pessoas, como você falou, que, nossa, estão super atualizadas aí, né, no trabalho, em todos esses aspectos dos conteúdos que você contou, e obrigado a todo mundo por ter participado. A semana que vem já vai ser até um outro evento bem interessante, acho que o Babu vai anunciar aí, né? Vai. E parabéns de novo, continua, acho que esse trabalho, na verdade a Ambev, acho que é uma das empresas que, né, o grupo, enfim, que mais apoia o setor no Brasil, e está de parabéns. Parabéns, Carlos, foi uma alegria estar com você, a simpatia, o seu conhecimento, e externar minha admiração aí ao trabalho da Ambev apoiando. E dizer, eu também sou cliente Ambev, né? Então, já está na hora. Somos todos. Ainda bem. Que bom, né?
Mas eu queria muito agradecer pelo convite, eu acho que foi uma troca, e eu acho que o voo é muito sobre isso, né? Sobre essa troca de conteúdos. Então, a gente sempre fala isso nas mentorias, né? Não é só o voluntário que aprende, mas o nosso mentor de Ambev também aprende, porque tem uma troca muito rica. E é muito verdadeiro isso, porque os mentores, eles chegam pra gente e falam assim, eu nunca mais vou reclamar que eu não tenho grana aqui dentro da empresa, porque, assim, é bizarro. Eu tô com uma ONG que atende 8 cidades e tem 6 pessoas, eu não tô acreditando nisso, sabe? Então, é muito bonito o trabalho que o setor faz. Eu acho que a gente só tenta compartilhar e traduzir um pouco do que a gente vive no dia a dia para esse setor que é muito rico. Assim. Muito obrigado mesmo pelo convite. Muito ok, legal. Carlos. Peraí, só queria dar um último recado. Eu queria mandar parabéns para minha mãe. Então, Parabéns, tia. Ela é uma eu tá no terceiro setor, assistente social, super engajada aí. Então, parabéns para dona Maria Narena. Um amor de pessoa. Não podia deixar de falar. Parabéns, né? Dona Maria. Parabéns mesmo. É isso. Tchau, gente. Valeu, Babu. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito interessante aí. Todas as informações que você trouxe. Um programa super legal, bastante participação do pessoal. Bom, hoje vocês se comportaram, hein? Hoje ninguém foi para o quartinho, hoje ninguém foi para o cantinho para pensar. Legal, pessoal. Obrigado a presença de todos vocês. Semana que vem, novamente, quinta-feira, mesmo horário, estaremos aqui reunidos. Vamos falar de transformação digital. Temos aqui o convidado, chamamos o Gustavo, um parceiro nosso. Não. Pulou. Olha isso. A única coisa que eu tinha que fazer hoje, eu fiz errado. Realmente, semana que vem, nossa grande convidada, Maria Paula. Vai falar de cultura de paz, né? Vamos lá, como promover o bem-estar e não violência durante a pandemia. Grande convidada nossa, queremos aí, já estamos chamando todos de hoje para a semana que vem também. Ok, pessoal? Só uma coisinha, para que vocês saibam, a Maria Paula era a única moça daquele grupo Cacete e Planeta. Então, ela que participava do programa de televisão, e hoje ela se engajou muito no terceiro setor, trabalhando com cultura da paz, e vai contar um pouco sobre a experiência dela e também nesses tempos de Covid, né? Vai ser bem interessante. Bem completado, Dan. Tá. Então, ok, pessoal? Vamos lá, um abraço para todo mundo, finalizamos aqui. Tchau, gente, boa noite. Valeu, gente. Tchau.